professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. A revista que estamos abordando é a revista da CPAD, Os Amigos de Jesus. A lição que nós vamos tratar hoje é a de número 12, cujo tema é O Amigo Desconfiado. Eu sou a Maria Carolina, sou da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E esse é o canal da AD Blue. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixe o seu like e o seu comentário sobre a nossa temática e a nossa aula de hoje. Bom, professores, como eu disse, a temática da nossa lição é o amigo desconfiado. É a história de Tomé. Então, eu gostaria de realizar a leitura do texto bíblico, iniciar a nossa lição com a leitura do texto bíblico desta lição, que é João 20, 19 ao 29. Diz o seguinte, é uma leitura muito interessante, muito importante, que precisa ser realizada, né, durante a abordagem dessa lição, e eu acho uma das mais belas leituras, né, que é após a vinda, a ressurreição de Jesus, né, antes dele ser assunto ao céu, que ele falou com os discípulos. Então, no versículo de 19 de João 20, diz o seguinte, a minha versão é a versão Almeida, né, e que o texto diz o seguinte para nós. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, então Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiveres serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias após, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, ou seja, 8 dias depois. E Tomé com eles estava. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não seja mais incrédulo, mais crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e meu Deus. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o texto bíblico que a nossa lição traz. Então, o texto de memorização é um dos versículos que nós lemos, o último versículo, né? Então, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Irmãos, esses somos nós, aqueles que não o vimos passar aqui na terra, não convivemos com Jesus, mas cremos na ressurreição dele. Irmãos, essa lição é uma lição muito linda, porque ela fala do que nós vivemos hoje, ela fala da nossa fé, ela fala
de confiarmos em Deus. Essa lição ela é extremamente importante para as nossas crianças, porque ela é uma semente que nós estamos plantando na vida dessas crianças. Bom, professores, então eu coloquei ali uma lembrancinha, né, uma imagem para ilustrar o texto de memorização. Como eu sempre coloco para vocês, há várias maneiras de a gente trazer a memorização para as crianças, né, trazer as palavras separadamente, embaralhar na mesa e fazer eles montarem o versículo da frase, escrever as palavras no quadro e fazer eles reescreverem o versículo. Eu acredito muito também, irmãos, na metodologia da memorização pela repetição. Os textos que eu hoje tenho memorizado na minha mente foram justamente através dessa técnica de recorrentes leituras, né? E não só da leitura, mas também do ouvir, né? É importante a gente treinar essa repetição com eles em sala, porque ao mesmo tempo que eles estão falando, eles estão ouvindo tanto a própria voz deles, quanto a voz dos próprios colegas e do professor, né? Então, através disso é que nós, então, conseguimos memorizar os textos bíblicos. O objetivo da lição, então, é que o professor ministre a sua aula de forma que, ao término, seus alunos possam conscientizar-se de que Jesus ressuscitou, trazendo grandes alegrias a todos nós, né? Ele ressuscitou, irmãos. A outra objetivo que a próprio texto da lição traz é compreender que precisamos ter fé para acreditar que Jesus está vivo. Ele está conosco, irmãos e irmãs, queridos professores. Essa é a semente que nós precisamos deixar a partir desta aula. Um louvor que eu coloquei ali para vocês, uma sugestão, é uma música até bem jovem, assim, né? Acredito que as crianças vão gostar, e ela fala justamente sobre essa questão de felizes os que são aqueles que não ouviram, né? Mas que amam ao Senhor, né? É um louvor jovem, um louvor da banda Morada. Perdão. É um louvor que eu gosto muito e que é fácil de decorar, aquela música que cola na gente, que vai ficar com as crianças de vocês na semana inteira, que eles vão se recordar e que eles vão chegar na outra semana e cantar para vocês, né? Eu trouxe ali também um detalhamento bem rico e bem interessante que eu encontrei da questão mesma do texto bíblico, né? Que a gente está trazendo aqui. Irmãos, importante ressaltar, né? Como eu já disse para vocês, que nós estamos falando do período em que, pós-ressurreição de Jesus Cristo, né? Um tempo em que a igreja ganhou, né, o seu ID. Os discípulos, então, receberam a missão de propagar o evangelho, batizar, expulsar demônios, né? Foi desse período, desse momento histórico, momento bíblico que nós estamos falando. Um momento de perseguição para os discípulos, não podemos nos ausentar dessa questão. Momento qual que eles tiveram que passar por um tempo de união, um tempo de estar em comunhão. E também é importante, né, até o texto coloca, né, as portas, ele sempre ressalta que as portas da onde os discípulos se reuniam estava fechada, porque eles tinham medo dos judeus, né? Os judeus estavam perseguindo eles, porque eles queriam continuar propagando o evangelho de Jesus, eles queriam continuar se reunindo, cultuando a Deus, e os judeus não permitiam aquilo, porque não se havia até aquele momento qualquer possibilidade da ressurreição de Jesus. Não se cria nisso, não se via isso, não se enxergava isso. Apenas ali entre os discípulos, né? Como as mulheres haviam visto
ali que a tumba estava vazia, né? O sepulcro estava vazio, no tempo ali que Maria Madalena foi para então fazer ali todo o processo de exumação, limpeza, né, do corpo de Jesus, e não o encontrou mais lá. Então, nós estamos no meandro dessa situação. Há uma primeira aparição em que Jesus fala com os discípulos a gente conhece, né, pelos discípulos de Emaús, os 2 discípulos que andaram no caminho de Emaús, né, e quando Jesus, então, pernoita com eles e vai jantar no momento do partir do pão, é que os discípulos percebem de fato que era Jesus, né? E aí a gente se pergunta, até que ponto de fato nós conhecemos o nosso Senhor, até que ponto nós de fato conhecemos a voz do nosso Senhor, né? Jesus passou o caminho ali com os discípulos, questionando eles o que havia acontecido, o que os entristecia. Era um tempo de entristecimento dos discípulos, né? Porque o mestre tinha morrido, essa era a visão deles. Por mais que Jesus vinha e falava e dizia que eu vou ressuscitar e que, né, vai ser assunto aos céus e eu vou à glória de Deus, isso é uma missão, isso eu vou ter que passar por isso, por mais que isso tudo acontecia, a morte de Jesus foi traumática, né? A gente tem que pensar assim, é como se um irmão da gente, né, viesse a falecer. É um trauma. Eles viam como se fosse uma família. Eles tinham essa união entre eles. Então, irmãos, é nesse sentido que aqui o texto bíblico está querendo colocar, né? Jesus, então, aparece no texto, né? Agora se referindo ao momento do texto bíblico. Jesus faz 2 momentos onde ele aparece na Bíblia, nesse texto aqui. Uma vez aos discípulos que se encontravam, né, no recinto, né? E é interessante ali também que ele coloca no versículo 22, e havendo dito isso, né, que ele fala, a paz seja convosco, né, disse-lhe Jesus então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e aí ele assoprou sobre eles e lhe disse, recebei o Espírito Santo, né, Jesus então envia. Acontece ali, naquela circunstância, aquele assopro, né, pode ser também considerado a questão do Espírito Santo, né, aí, o id do Espírito Santo, né, eu considero aqui, e essa é uma leitura da qual eu faço, né, diante do que eu estudo, diante do que eu percebo aqui, assoprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Toda vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos sendo batizados no Espírito Santo. Jesus estava dizendo, seguindo a palavra que ele já tinha pré-anunciado, né, anteriormente, dizendo que eles enviaria-lhes um conselheiro, né, no momento histórico ali. Jesus, de fato, realiza o envio do Espírito Santo. Então, a partir desse momento aqui agora, dessa circunstância aqui agora, eu estou enviando-os no poder de Deus por meio do Espírito Santo. Então, é isso que esse texto, esse versículo aqui demonstra. Havendo isso tudo, né, no versículo 24, o nosso personagem da lição entra na história, né, que é Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, ou outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, um procedimento totalmente ali ao contrário do que estava acontecendo. Tomé precisaria ver para crer, né? O que a gente hoje chama do ver para crer.
ele duvidou do momento que os discípulos tiveram ali, ele duvidou do envio que Jesus fez aos 11, né? Porque Tomé ali na situação não estava, né? E aí depois Jesus vem novamente, né? Uma segunda vez, e aí ele fala a Tomé especificamente, no versículo 27, depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja mais incrédulo, mais crente. Então ali naquela situação, é que Jesus, todos os discípulos ali tiveram algum momento ali de alguma experiência profunda com Deus, né? Pedro, eu acho que foi o campeão, né? De experiências com o Senhor, né? Talvez porque também Pedro, João, né? São discípulos que estavam os mais chegados, né? A Bíblia nos coloca nesse sentido. São os mais chegados, aqueles que estavam mais próximos. Tomé também teve a sua experiência. A sua experiência tem muito a ver com a fé dele e com a questão da confiança, né? Que é o que a nossa lição vai, então, trazer neste sentido. Que não sejamos as pessoas que precisamos ver para crer, que precisamos, através dos sinais do Senhor, crer no poder da sua palavra, crer no poder dos seus feitos, crer na sua graça, crer na sua misericórdia. Isso tudo é nos dado gratuitamente. Isso tudo Jesus colocou na cruz por nós. Então, hoje, nós já, até uma temática nesse ponto um tanto quanto complicada de tratar, porque estamos no meio cristão, certo? Todos creem sem ver, né? Sem tocar, sem ali, nem digo sentir, porque a presença de Deus deve ser nas nossas vidas palpável, né? Por isso é que eu digo para vocês que é uma temática um tanto quanto delicada por isso, porque é difícil se imaginar não crendo que Jesus ressuscitou, porque nós vivemos num tempo posterior àquele, né? Mas assim, a gente tem que, nessa situação, se colocar no lugar, talvez, de Tomé. Quantas vezes na nossa realidade, no nosso dia a dia, nós não cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mesmo que esta frase, que isso tudo que o Senhor nos prometeu está na sua palavra, e nós viemos à igreja, viemos aos cultos, estamos orando, lendo, meditando, e às vezes as circunstâncias nos levam a não enxergar ali na frente o poder de Deus, enxergar com olhos espirituais. E aqui Tomé estava bem nessa realidade. Ele queria ver o palpável, enxergar o palpável, mas há uma diferença muito grande entre o enxergar e o ver, né? O ver, muitas vezes, é pela fé, é no espiritual. E o enxergar, às vezes, acaba sendo no carnal, na realidade nossa, né? Então, muitas vezes, nós temos que abandonar essa maneira de enxergar e crer e compreender no ver, né? Com certeza o Senhor já imaginava que, não tendo ali um dos seus discípulos, isso poderia acontecer, porque o sentimento de abandono, de tristeza, de desespero tomou os discípulos após a morte de Jesus, né? A crucificação dele. Então, seria muito passível disso, né? Então, um dos que estiveram até tão próximos dele não reconhecer que ele poderia, de fato, ter vindo ressuscitado como ele já havia prometido, né? Há um ponto também relevante aqui a ser tratado nesta lição, de que há também um escrito,
um livro apócrifo, né, que a gente chama, o que não faz parte ali dos livros, então, canônicos, né, os que são considerados ali bíblicos nesse sentido, né, pelos concílios que foram realizados na história da igreja, mas há sim um evangelho apócrifo de Tomé, né? Um evangelho também muito interessante, que faz alusão, inclusive, a textos salmodiados, né? Que faz alusão à história, ao evangelho, à vivência, né? De então Jesus, mas com certeza há algum texto ali que, por uma questão talvez de não acompanhar a liturgia ou não ter sido considerado um texto inspirado por Deus ali, né? Por isso não foi considerado, não entrou no cânon bíblico, no caso, né? Então, essa é a motivação, na verdade, do livro de Tomé não ter sido acrescentado. Mas também, né, se eventualmente, eu acho a realidade de Tomé bastante interessante, né, o que ele viveu, então, essa experiência da incredulidade dele em relação a Jesus, né, a ressurreição dele, muito interessante, e eu acho que é um texto que se você, professor, tiver interesse em se aprofundar e conhecer, é um texto que vale a pena. Eu acrescentei ali também uma imagem ali do Brothers Bíblia Arte, é uma página bem interessante, traz muitos conteúdos bíblicos, conteúdos de cunho teológico, né, que podem acrescentar muito na sua aula, né? Então, sobre a morte dos 12, é uma série que eles fizeram com todos os 12 apóstolos e discípulos que foram mártires, no caso, né? Bastante interessante. Então, Tomé, o que duvidou da aparição de Cristo ressurreto, veio a ser um dos maiores pregadores. Viajou muitíssimo pregando nas regiões da Parta, Média, Pérsia, chegando até a Índia. Foi morto, atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Bom, sugeri também um outro exercício além da lição, né? Fora a lição, que é a nossa proposta. Sugeri ali também questão de, esses tempos atrás, circulava no WhatsApp um vídeo muito bacana sobre os motivos, as razões para se ler a Bíblia. Então, pessoas que leem a Bíblia por várias vezes, por mais de 4 vezes por semana, né? 3 vezes, 5 vezes, que tem uma leitura frequente, diária, uma leitura aprofundada da palavra do Senhor, as razões. Circulou um vídeo nesse sentido, dos benefícios de se ler a palavra de Deus, né? E eu achei interessante, né? Quem sabe você pode buscar esse vídeo, né? Acredito que seja de fácil acesso, porque foi uma pesquisa, inclusive, que foi realizada. Vale a pena procurar nesse sentido e passar para as suas crianças. Nós não estamos falando de crianças tão pequenas, né? Nós estamos falando de crianças que têm o entendimento, que aí estão se preparando no mundo aí fora, e dentro das suas escolas, dentro dos seus condomínios, que moram às vezes, né, da sua vizinhança, crianças que socializam, né, crianças que estão até mesmo dentro da igreja, que às vezes vem o coleguinha que não participa, né, que poderia estar participando, nas suas famílias também, né, estar incentivando a leitura da palavra. Há uma atividade, uma dinâmica que eu coloquei ali para vocês, e essa eu vou detalhar. É uma dinâmica bem interessante, vai funcionar tipo detetive, a brincadeira detetive, né? O nome da brincadeira é Tomé, onde está a tua fé? Então, ali tem toda a orientação. A minha sugestão é você fazer, assim, eu usei uma letrinha um pouco diferente, né? Daí você pode ver ali, ele sugere, né, na brincadeira, escrever no papel discípulos. Aí você ter vários, né? Quantidade de crianças que você tem na sua classe de discípulos, né?
ter um Tomé, certo? E um escrito Jesus, tá? Daí, quantos necessário para completar o número de crianças? Dobre o papel e sorteie. As crianças se colocarão num ciclo e Jesus deve discretamente piscar com os olhos para qualquer das crianças, enquanto Tomé tenta descobrir qual criança é Jesus. Então, Tomé vai tentar descobrir quem é o Jesus e o Jesus vai ficar piscando para as crianças, né? Até então ficar só o Tomé e Jesus, né? Ele vai acabar descobrindo, ele vai ter que prestar atenção em quem é que está piscando, né? A brincadeira é como se fosse a detetive, né? Bem legal essa brincadeira. Você pode repetir essa brincadeira poucas vezes, né? Porque é uma brincadeira assim bastante até cansativa, né? Mas é bem dinâmica e é bacana. As crianças sempre saem bem alegres e rindo dessa brincadeira, é legal. Eu já fiz em sala com as crianças e deu super certo. E é bom que também não é aquela brincadeira que as crianças se empurram, né? Às vezes pode se machucar. É uma brincadeira que fica todo mundo sentado bem tranquilamente. Então, por conclusão desta aula, enfatize aos pequenos que a palavra salvação é alcançada pela fé em Jesus. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Esse é o resumo da mensagem da salvação. Não seja um Tomé da vida, não duvide do mundo espiritual, que é tão verdadeiro e real, que é o destino final de todos nós, dos que creem, dos que não creem também. Amém, queridos irmãos? Obrigada por mais essa pré-aula. Não esqueça de curtir, deixar o seu like. Tenha uma excelente aula. Deus abençoe.